Esse é mais um corte da minha live ERC ao vivo, que acontece toda quarta-feira às 20 horas. E para assistir a live completa e ter acesso a mais conteúdo original, assine ERC+. 61% das crianças e dos adolescentes brasileiros que jogam regularmente online, mais da metade faz sem a supervisão de um adulto. Isto é, o adolescente, a menina, o menino estão lá no quarto, no celular, na escola, na rua, jogando e apostando, e os pais não estão sabendo que isso está acontecendo, né? E isso faz com que uma a cada duas crianças que mexe na internet sem supervisão de um adulto acaba caindo num aplicativo de jogos de azar, de apostas. E aí foi muito interessante que o Edu chamou a atenção para o que ele nominou como economia da atenção. O que é a economia? A economia estuda a alocação de recursos escassos. Então, fala a economia da atenção. A atenção é um recurso escasso. Tempo, dinheiro, comida, água. O que é um recurso escasso? E portanto, se você não tem ilimitado esse recurso, você tem que decidir onde você vai colocar esse recurso, para onde você vai canalizar esse recurso, como é que você vai alocar esse recurso. E a atenção é um recurso escasso, né? E incrível que na nossa sociedade a informação não é um recurso escasso. Tem muita informação o tempo todo, gerando informação, mas a nossa atenção é... Então, as plataformas digitais, elas são inteligentemente, malignamente, programadas, é o famoso algoritmo, para capturar a nossa atenção. E a atenção da criança e do adolescente, e nem se fala. E pensa o seguinte, que a atenção... Como ele está falando da economia da atenção, a atenção é como uma moeda. Você dá a moeda e pega alguma coisa. Então, se a atenção é a sua moeda, você concentra a sua atenção numa direção, você espera receber alguma coisa. E, no caso, é uma satisfação imediata, é um senso de pertencimento a uma coletividade. Você quer receber uma recompensa, né? E o vício faz isso. O vício programa o nosso cérebro para recompensas imediatas. É por isso que a gente fica viciado. E a gente quer sempre mais. Então, olha que impressionante essa pesquisa. O tempo de tela das crianças e adolescentes triplicou nos últimos 12 anos, de 2,7 para 8,1 horas por dia. Então, de quase 3 horas por dia, 12 anos atrás, hoje as crianças e adolescentes, em média, se ocupam com tela 8 horas por dia, de quase 3 para 8, quase triplicou. E é claro que se está na tela, não está no que a gente chama de um lazer analógico. Ele não está brincando, não está se relacionando, não está andando de bicicleta, não está jogando bola, não está fazendo esporte, não está na tela. 8 horas por dia. O Jonathan Haidt, desse livro muito interessante, que eu recomendo também para você, que é o Geração Ansiosa, ele diz que nós saímos, né, da infância baseada no brincar para a infância baseada no celular. E aí você vê que a gente pensa assim, o meu filho não está na rua, ele não está na esquina, ele está aqui no quarto do lado, parede com parede, e ele não está em perigo, porque o perigo estava na esquina, né? Não, o perigo agora está na tela, está na palma da mão. E aí, com esse mundo das mídias sociais e das plataformas digitais, tem um rebote, né? Tanta tela e tanto conteúdo, esse mundo
gera um rebote, que é a tal da doença mental, que eu já falei sobre isso uma quarta-feira atrás, mas olha essa informação. 53% dos adolescentes já perguntaram ao Google como vencer uma depressão. 53% dos adolescentes perguntaram ao Google. Agora, para um adulto, inclusive os pais, apenas 21% dos adolescentes. É quase que 80% dos adolescentes não conversam com os seus pais e não repartem com seus pais as suas ansiedades, as suas tristezas, os seus medos e, inclusive, a sua intuição de que está vivendo uma depressão. Nos últimos 10 anos, os atendimentos relacionados aos transtornos de ansiedade no SUS aumentaram 1.500% entre as crianças e 4.400% entre os adolescentes. Isso é uma situação muito trágica, né? É inequívoco que o mundo digital e o mergulho da criança, do adolescente no mundo digital está adoecendo, é o que o Jonathan Haidt chamou de uma geração ansiosa, e nós podemos trocar o ansioso por outros adjetivos, né? E aí foi muito interessante, o Pedro Hartung, especialmente, que milita a favor da regulamentação das plataformas digitais, ele trouxe esse dado da neurociência, né, que o nosso sistema límbico, que é aqui atrás, ele se forma mais rápido, que é das paixões, da pulsão, das emoções, mas o nosso córtex pré-frontal, e os neurocientistas dizem isso, o nosso córtex pré-frontal, que é justamente o controle da impulsividade, a capacidade da previsão de risco, por exemplo, comportamento de risco, né? Situações extremas, não calcula o perigo, é isso, a capacidade de calcular risco e perigo. Capacidade de planejamento e, especialmente, a capacidade de processar emoções e sentimentos, identificar, nomear, lidar, elaborar sentimentos. Isso é feito pelo nosso córtex pré-frontal, que vai estar amadurecido lá por volta dos 25 anos de idade. Então você pega um menino que começa nas bets aos 12, 13, 14 anos, ele tem impulsividade, não tem capacidade de controlar e avaliar risco, ele lida com informação, ele lida com essa avalanche de comentários, de bullying digital, cyberbullying, ele não sabe processar as emoções dele, os sentimentos dele, né? Então, crise de ansiedade, depressão, todos esses problemas de transtornos mentais que o SUS vai identificar. Ó, teve uma explosão entre crianças e adolescentes. Por quê? Muita tela. Porque não é uma questão de que o seu filho adolescente ele é rebelde, ele é mau caráter, ele é mau, ele é preguiçoso. Não, ele é adolescente. É só isso, ele é adolescente. E dependendo da informação que ele recebe, do estímulo que ele recebe, é claro que isso gera um tipo de comportamento, um tipo de uma postura. Então você imagina um adolescente que está com as suas emoções e seus sentimentos aflorando, está se descobrindo como ser humano, como pessoa, não sabe nem direito quem é, e isso tudo está aflorando, sem a maturidade para lidar com tudo isso e recebendo todo tipo de estímulo e uma indústria maldita que quer viciá-lo numa tela, quer seja num jogo, quer seja numa comunidade nociva, quer seja num conteúdo de ódio, enfim, é isso que está acontecendo. E aí está tramitando no Congresso o PL 2630,
que é chamada o PL das fake news. O que esse pessoal que está pleiteando e que apresenta esse PL das fake news, como foi apelidado, está dizendo, olha, precisa ter moderação de conteúdo, as plataformas digitais precisam moderar conteúdo, precisam fazer checagem de fatos, precisam se responsabilizar pelo que elas divulgam, precisam se responsabilizar por monitorar discursos de ódio, desinformação, mentira, fake news. E o que aconteceu no começo do ano, o Elon Musk e o Zuckerberg, eles disseram, não vamos moderar, não. Deixa que os usuários moderam. É meio que uma aplicação grotesca da fantasia e da ilusão da mão invisível do mercado, é a mão invisível dos usuários, vai moderar e separar o que é nocivo, o que não é, o que é mentira, o que não é, o que é adequado e o que não é. Deixa que o mercado / usuários regula as plataformas. Isso é uma irresponsabilidade muito grande, principalmente porque isso deixa o público mais vulnerável exposto a essa confusão toda. Então, crianças e adolescentes inseguros quanto a serem gostáveis e serem dignos de receberem amor, eles vão substituir, eles vão buscar essa aprovação, essa validação em algum lugar, e o mundo virtual, com toda a sua toxicidade, não é o melhor lugar. E aí a Vera Iaconelli falou uma coisa muito bonita, que não basta a gente monitorar os nossos filhos, e não basta a gente fazer censura e fiscalizar, a gente tem que cultivar intimidade, desenvolver intimidade. 53% dos adolescentes foram perguntar sobre depressão para o Google. Por quê? Porque não tem canal de diálogo com os pais, porque a família não é um espaço de partilha, porque a mesa da casa não é um lugar de conversa. Como está você? Como foi sua semana? Como foi seu dia? Não é, e aí, foi bem na escola? Como é que foi a escola hoje? Foi legal, acabou o diálogo. É isso? Então não tem intimidade. Não, e outra, proximidade gera intimidade, distanciamento gera esfriamento. Quanto mais próximos a gente está na convivência, mais intimidade a gente tem a oportunidade de construir. Então, investimento radical nas relações offline, a começar do contexto e do ambiente da família. Então, eu chamo a sua atenção mais uma vez, a partir de ser interpelado pela série Adolescência, para a necessidade de uma responsabilidade radical na nossa relação com as mídias sociais e as plataformas digitais, e para um investimento radical nas relações de afeto e de amor no mundo offline. Esse é o meu recado de hoje para você. Eu espero que o Espírito de Deus sopre no seu coração, ilumine aí seu coração, para a gente conversar. Bem-vindo, bem-vinda, quero ouvir você um pouco. Me diga aí como é que isso tudo reverbera para você.